Uma boa noite, querido povo de Deus, nossos ministros, da nossa Arquidiocese de Cascavel. É uma alegria ter vocês para mais uma etapa da nossa formação de ministros, este ano que é um ano de formação permanente. E queria convidá-los a iniciarmos nosso encontro, que hoje será com Dom Anuar Batiste, rezando juntos uma dezena do terço pelas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe, Rainha de todas as vocações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite, querido povo de Deus. É uma alegria estar com vocês, nossos ministros da Arquidiocese, para essa terceira etapa da nossa formação permanente. Hoje seremos assessorados por Dom Anuar Batiste, arcebispo emérito de Maringá, e que vai trabalhar conosco um bate-papo sobre a igreja, conhecendo a igreja. Mas antes eu quero passar algumas orientações para o nosso encontro, aqui para tudo dar certo na nossa transmissão. Então, lembro a vocês, deixem os áudios fechados, só abram quando for fazer uma pergunta, aqueles que estão em casa individualmente, nas paróquias
Algumas paróquias colocaram microfone, né? Enfim, ou podem também digitar no chat. Você pode deixar sua pergunta ali, nós vamos apresentando para Dom Anuar na medida que ele vai respondendo. Lembrando que o nosso encontro de hoje vai das 8 até as 9h30 da noite, está programado para esse horário. Vamos fazer um intervalo por volta das 8h45, né? Aí fazemos uns 5 minutinhos ali para dar uma esticada, uns 10 minutos no máximo, para esticar um pouquinho, e continuamos o bate-papo, então, até as 9h30 da noite. Então, pedimos a vocês que vão formulando as perguntas, foi avisado para vocês no comunicado, né, dos vídeos que foram colocados nas redes sociais da Arquidiocese. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a igreja. Mas antes de passar a palavra, chamar Dom Anuar, eu quero também passar para vocês algumas novidades, né? A CNBB acaba de lançar esse novo manual para os ministros, né? No meio de vós como aquele que serve, para os ministros, né, extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, do Dom Armando Butiol. Está R$30 no site da CNBB. Então, uma dica também para os párocos que queiram um manual, né? Agora a CNBB tem um manual muito legal, muito bonito, bem preparado, e a gente vai estar em breve com a equipe dos ministros organizando isso e pensando, quem sabe, a gente adotar esse manual como um manual oficial para a nossa arquidiocese. Segunda dica, na verdade, um lembrete, né? Nós pedimos às coordenações dos decanatos, né, os decanos, que elejam a coordenação de ministros do decanato para a gente compor a nossa equipe diocesana para a formação dos ministros. O Rodrigo vai estar entrando em contato em breve com os decanos, e a gente pede, sim, aos padres que organizem, então, dentro da equipe das paróquias, né, 2 representantes para serem os coordenadores do decanato e que vão integrar a equipe arquidiocesana para a formação dos ministros. Certo, então, sem mais delongas, quero ver, Dom Anuar já está conosco? Se estiver, já pode abrir o áudio. Dom Anuar. Deixa eu ver aqui na lista dos participantes. Está na lista dos participantes. Só abrir o áudio e o vídeo. Dom Anuar. Alô, Dom Anuar está aqui? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tudo Dom bem, Anuar. graças a Deus, estamos aí com... Que bom, que alegria ter o senhor conosco, obrigado por ter respondido sim ao nosso convite, né, para esse bate-papo essa noite aqui a respeito da igreja. Nossos ministros, com certeza, têm muitas perguntas, né, muitas dúvidas para a gente poder partilhar aí nesse bate-papo. Pois então, Adriano, obrigado, né, pelo convite. Vamos partilhar de maneira muito simples, nada de muitas coisas complicadas, não é? Mas nessa tentativa de entender e poder amar mais a nossa igreja e da qual nós servimos, prestamos nossa vida, entregamos a nossa vida para que a igreja seja realmente um sinal de salvação, que nossas comunidades possam ser realmente essa presença viva de Jesus ressuscitado. Por isso é um prazer estar com vocês. E é mais que tudo uma conversa hoje à noite, não? Com essa possibilidade de poder responder, se é possível, todas as perguntas que fizerem. Certo, Dom Anuar. Uma alegria. E também lembrando, né, Dom Anuar está celebrando seus 25 anos de ordenação episcopal, né? É isso? Então, ficando velho. Jubileu de prata, aqui também nós nos congratulamos e parabenizamos Dom Anuar também pelo seu sim ao chamado de Deus. Vou começar com uma pergunta e depois vou passando as perguntas que o pessoal vai fazendo e vamos abrindo também o áudio. A primeira pergunta, Dom Anuar: o que é a CNBB e o que é a Assembleia dos Bispos, que acontece todo ano? O que vocês fazem lá? Olha, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a maior expressão de comunhão e participação da Igreja do Brasil
na missão de evangelizar, porque toda a igreja foi chamada para anunciar o evangelho. Foi aquilo que Jesus deixou aos apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa missão, hoje, depois de mais de 2000 anos, compete à igreja e aos bispos que foram chamados para serem pastores das nossas dioceses, hoje que o Brasil é a maior conferência episcopal do mundo, hoje, em termos de número de bispos, e também o Brasil, a América Latina, é a maior concentração de católicos. O Brasil é um dos maiores, os países mais católicos do mundo. Portanto, a responsabilidade hoje da evangelização cai, em primeiro lugar, sobre os pastores, os bispos, depois os sacerdotes, todos os chamados catequistas, ministros da Eucaristia, liderança de nossas igrejas, todos somos chamados a evangelizar e ser essa expressão viva da igreja hoje no mundo. Portanto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se reúne uma vez por ano para rever a caminhada de evangelização a partir das diretrizes nacionais da evangelização. A CNBB não faz plano de evangelização, não programa a evangelização. O programa quem faz são as dioceses, os projetos são as dioceses. A igreja oferece diretrizes, orientação, para que as dioceses possam, cada diocese, elaborar o seu plano de ação evangelizadora. Por isso que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é o elo, o sinal de maior comunhão e participação da igreja no Brasil através das assembleias nacionais que acontece uma vez por ano em Aparecida do Norte. Ótimo, Dona Mar. Eu já vou abrir para aqueles que levantaram a mão, mas temos uma pergunta que veio anteriormente no chat. Agora vamos para outro assunto. Nulidade matrimonial. O que é nulidade matrimonial? Até a pergunta veio aqui com um equívoco, né? Mas anulação de casamento, é isso mesmo? Quais os critérios? E se há algum afrouxamento, uma possibilidade de ser mais flexível para com aqueles que são ativos na comunidade? Olha, em primeiro lugar, não existe anulação do matrimônio. A igreja, através do tribunal eclesiástico de cada diocese, que agora recentemente, né, isso é uma exigência que veio também de Roma, para que todas as dioceses tenham o seu tribunal, tenham padres preparados, estudiosos, com o Código de Direito Canônico, para analisar os pedidos de nulidade. Então, o tribunal, sempre coordenado por um sacerdote, aí tem seus colaboradores, inclusive pode ser também advogados do direito civil, que possam ajudar a fazer, dentro da história pessoal de cada casal, discernir os sinais para dizer, para confirmar, segundo o código, que não houve casamento. Houve alguma enganação. Alguém enganou. Alguém não foi transparente, não foi fiel, não foi verdadeiro nas promessas. Então, ali o tribunal, e quem vai assinar esse documento não é o padre presidente do tribunal, mas sim é o bispo. Alguns casos mais complicados deverão talvez ir para Roma, mas o que o Papa Francisco pede é que os processos hoje sejam mais ágeis, mais rápidos. Inclusive, processos, ele disse que não pode demorar um ano, 2, 3 anos para declarar nulo. Agilidade para que possam os casais viver em paz e tirar esse peso que muitos carregam de uma segunda união, que na estatística a segunda união tem dado mais certo do que a primeira.
Então, é nesse sentido. Não há anulação, mas declarar que não houve casamento, ou declarar nulidade porque houve falha da parte de um ou de outro no processo de fidelidade. Ótimo. Agora, o Nilson levantou a mão para fazer uma pergunta. Nilson, pode abrir seu áudio e perguntar? Nilson José de Souza. Não? Alguém quer fazer uma pergunta ao vivo? Senão eu vou colocar mais uma aqui. Tá, enquanto vocês se preparam, Liturgia da Cancele pergunta sobre ecumenismo. Entendemos por ecumenismo a unificação das igrejas cristãs numa só crença, propondo que todos os que pronunciam o nome de Cristo como seu Senhor devem viver uma unidade. Temos orientações específicas sobre o ecumenismo no Concílio Vaticano II e na encíclica papal Ut Unum Sint e do Santíssimo Papa João Paulo II. Pergunta: como o leigo deve se posicionar ao conversar com outros cristãos não católicos, visto que os dogmas de nossa igreja, como por exemplo Nossa Senhora, não são aceitos pela crença destes cristãos? O princípio fundamental não é criar uma só igreja. Ecumenismo significa caminhar juntos, no respeito mútuo por cada religião, ao respeito da fé com que cada um professa. Por isso, o princípio fundamental do ecumenismo é buscar aquilo que nos une e não aquilo que nos divide. Então, Nossa Senhora, por exemplo, são temas de conflito. Esses temas devem ser tratados de forma respeitosa, a partir da visão e da maneira de compreender o que significa a devoção a Nossa Senhora, qual é o papel de Maria na evangelização, porque aí todo mundo tem que admitir, não é? Que Maria é a mãe de Deus, Maria é a mulher evangelizada, evangelizadora, ela teve no processo de evangelização desde o começo. Então, discutir devocionismo de Nossa Senhora é outra coisa. Então, o princípio fundamental do ecumenismo é esse: buscar o que nos une e não aquilo que nos divide. E a grande união hoje das religiões é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. Em cima da palavra de Deus, em cima da Sagrada Escritura, a gente pode dialogar, a gente pode conversar, pode rezar juntos, numa caminhada de respeito mútuo, nunca querendo convencer o outro da minha verdade, mas respeitar a verdade que existe em cada um. Conforme o direito, podemos comungar 2 vezes por dia participando de 2 missas? Uma perguntinha que apareceu rapidamente aqui que eu consegui ler. Olha, você pode comungar 2 vezes, 3 vezes durante o dia, não para ser um papa-hóstia, para ir peregrinando de igreja em igreja buscando missa. Não. Você tem a tua missa normal na tua comunidade, no sábado, no domingo, mas aí no sábado teve uma missa extraordinária de 7º dia, uma missa de aniversário, de uma outra missa fora daquela missa que você costumeiramente participa, você pode comungar. Então, você pode comungar 1, 2 vezes, dependendo das ocasiões com que você vai participar, e não ficar peregrinando, buscando missas em todo canto para receber a Eucaristia. Tá bem? Ótimo. Aqui acima do Luiz Silva, existe alguma exigência para tratar dos respingos de água benta que já foi aspergida sobre os fiéis e que caem no piso do presbitério? Não. Não existe norma, não existe regra, porque uma água benta, ela é água benta enquanto você está benzendo, cai aonde cair. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Aconteceu lá na Arquidiocese de Maringá que violaram o sacrário de uma capela no interior.
levaram o sacrário embora e jogaram o sacrário com as hóstias num poço abandonado. Então, a norma da igreja diz que quando há violação do sacrário, as hóstias consagradas deixam de ser corpo de Cristo. Não é mais corpo de Cristo a partir do momento de uma violação, de um abuso, como neste caso. Nós fizemos depois todas as orações, fizemos missa, fomos lá no local onde jogaram o sacrário, foi tirado o sacrário, foi mandado restaurar, mas aquelas hóstias que ficaram no fundo do poço não é mais corpo de Cristo. Então, se aquela água que caiu no chão é a água abençoada, mas não pode fazer nenhuma veneração, porque ali caiu uma gota de água benta no chão. Aí já é exagero, né, meu irmão? Certo. Outra pergunta, Dom Anuar, o mestre pode dar a bênção do Santíssimo? Não. A bênção do Santíssimo é reservada unicamente ao ministro ordenado. É o padre ou o bispo que dá a bênção com o Santíssimo Sacramento. O ministro pode expor a Eucaristia para adoração, exposição do Santíssimo, mas a bênção é exclusiva ao sacerdote ou ao bispo. Pergunta da liturgia da Cancele. Qual o principal objetivo da igreja? Qual o significado da palavra igreja? E quais os principais símbolos da igreja? Olha, igreja, a palavra igreja vem do grego eclesia, que foi traduzido pela palavra igreja. Eclésia significa assembleia pública, reunião, comunhão, comunidade, assembleia. É a palavra que vem do grego eclesia, eclésia. Por isso vem a palavra eclesial, eclesialidade. Significa a reunião, ou vamos usar a palavra ajuntamento de pessoas ao redor de um objetivo. E para nós, estamos ao redor da presença real de Jesus na Eucaristia, na palavra e no amor ao irmão. Por isso, igreja, nós poderíamos resumir na palavra de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aí está a igreja. A igreja não importa o número, a quantidade, mas o importante é estar reunidos em nome de Jesus. Unidos em nome de Jesus. Por isso, se você tiver alguma coisa contra teu irmão, deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te, depois você volta a fazer a tua oferta. Ou seja, a característica fundamental é a unidade entre nós. Unidade da diversidade. Somos diferentes, mas nos queremos bem. Por isso, a igreja é a comunidade dos pecadores, dos diferentes que se reúnem em nome de Jesus. Certo. Alguém quer abrir o áudio para fazer uma pergunta ao vivo? Pode abrir. Não? Justina Rodrigues levantou a mão. Se não tiver pergunta, eu vou continuar. Vou colocar uma outra pergunta. Tá, vamos adiante. O que é um exorcista? E que casos realmente são de exorcismo? Cada diocese, cada bispo deve nomear um padre exorcista na diocese. Nem todos os padres podem fazer exorcismo. Tem o exorcista destinado, formado, preparado para isso, que o bispo nomeia. Então, não é simplesmente fazer qualquer coisa em qualquer momento,
ou porque o doente tem algumas reações, já diz que está com o demônio. Não, não. É muito difícil acontecer hoje uma possessão demoníaca. Muito difícil. Eu falo por experiência. Como padre, fui chamado várias vezes para atender pessoas que a família achava que estava com o demônio. Não, não, era outra coisa. Tem muito problema de ordem psicológica que tem reações físicas, anormalidades físicas, que não é o demônio. É a própria pessoa que cria, que inventa, que faz, mesmo sem querer. Não é que ela quer fazer aquilo. Tá bem? Então, exorcismo existe, pode fazer, mas é só o padre que o bispo destina em cada diocese para realizar o exorcismo. Certo. Próxima pergunta. A comunhão pode ser recebida de joelhos e na boca? Olha, a norma geral da igreja é para receber a Eucaristia, hoje, normalmente, se recebe na mão, fazendo uma espécie de altar com a minha mão, normalmente, a mão esquerda em cima da mão direita, para que eu possa pegar a hóstia com a mão direita e comungar. Essa é a norma geral comum para toda a Igreja Católica Apostólica Romana do Brasil. Tem igrejas ou padres que preferem dar a comunhão na boca. Nestes tempos de contaminação, que ainda continua, problema de vírus, problema de gripe, problema de a comunhão na boca pode ser uma transmissão de doenças pela saliva. Então, não se recomenda a comunhão na boca, para evitar contaminação. Agora, se o fiel quer receber a Eucaristia de joelho, é da liberdade de cada um. Mas a norma da igreja é receber a comunhão de pé e na mão, fazendo da nossa mão um altar para receber a Eucaristia, comungando normalmente. Certo. Paróquia Santa Cruz pergunta: como deve ser a atuação dos conselhos dentro de cada matriz paróquia? Como deve ser a escolha dos leigos para ocuparem as coordenações dos organismos, tempo e função de coordenar? Então, normalmente, os conselhos, a própria palavra fala, são pessoas que são chamadas para aconselhar, dar conselho, ajudar a decidir juntos, conversar juntos, na perspectiva do Papa Francisco de uma igreja sinodal, caminhar juntos, onde não existe uma única pessoa que decide. Aquela velha frase ou ditado italiano que dizia, não é? Aqui comando io, aqui mando eu, aqui eu faço, eu decido, eu quero. Esse tipo já não pode mais existir na igreja depois do Concílio Vaticano II e depois que o Papa Francisco promoveu o Sínodo dos Bispos, que é exatamente a comunhão e participação. Essa história de que eu decido, eu faço, eu quero, acaba, não pode mais. Não é a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja do Papa Francisco. A igreja do Papa Francisco é a igreja do diálogo. Por isso, os conselhos são chamados para que no diálogo decidam juntos o que fazer, o que não fazer. Normalmente, os conselhos, eles são eleitos por um período na igreja, no regional, por 4 anos. Assim como a Conferência dos Bispos, de 4 em 4 anos, muda a presidência. No Regional Sul 2, muda a presidência de 4 em 4 anos.
as coordenações do Regional Sul 2, coordenação da catequese, da liturgia, da juventude, da pastoral familiar, de todas as pastorais do Regional Sul 2 do Paraná, mudam de 4 em 4 anos. Muda a presidência, muda todo mundo. Né? Então, nas paróquias também pode haver um certo entendimento nesse sentido, que de 4 em 4 anos o padre promova uma assembleia eletiva para escolher os membros que poderão ser reeleitos, poderão ser escolhidos gente nova, o que vai depender muito do entendimento do padre com a sua própria liderança. Próxima pergunta é da paróquia Nossa Senhora Consolata. Dar Eucaristia não consagrada a crianças da catequese ou os pãezinhos abençoados? Qual a sua opinião? Qual é melhor? Aqui se trata de uma opinião. Né? Cada bispo pode normatizar diferente. O que se faz é a tentativa de que as crianças vão aprendendo, não é? Ou se acostumando para receber a Eucaristia depois. Então, o fato de dar a hóstia não consagrada é mais para uma curiosidade, satisfazer um desejo da criança, e que muitas vezes a própria mãe vem com a criança para que a criança quer, né? Porque vê a mãe comungar, então, para satisfazer um desejo da criança, a mãe traz para a criança não chorar e tal, tal. Eu acho que isso não é razão, não. Eu, pessoalmente, ainda acho que o que vale e que pode ajudar as crianças a entender esse caminho da Eucaristia é aquele pãozinho abençoado depois da comunhão, onde o padre ou o ministro distribui para as crianças, mas distribuir a hóstia não consagrada fora da missa, só para satisfazer, para a criança não chorar, né, eu acho que é um costume que não educa, pelo contrário. Próxima questão, até aproveitando essa questão que estamos falando de Eucaristia, quando um doente não consegue mais discernir a Eucaristia de outros alimentos, às vezes por Alzheimer, doença degenerativa, alguma coisa assim, deve-se insistir em dar-lhe a comunhão eucarística ou tem outros meios? Olha, normalmente a gente dá a Eucaristia para quem tem o discernimento de entender que está recebendo o corpo de Cristo. Tem que entender, ao menos isso. Agora, dá simplesmente por costume, ou porque a família quer que ele receba a Eucaristia, mas ele não tem a consciência do que está recebendo, aí perde o sentido fundamental do sacramento da Eucaristia, foge do sentido fundamental. Então, é melhor que o padre faça uma visita, faça uma oração, dá uma bênção junto com a família, do que forçar um doente que não tem consciência em receber a Eucaristia, porque perde totalmente o sentido e o valor. A paróquia Nossa Senhora das Graças pergunta: a cremação é permitida pela Igreja? É possível cremar. Sim, a Igreja aceita, desde que se guarde as cinzas com dignidade. Cremar e jogar a cinza na floresta, jogar a cinza no jardim, jogar a cinza na água, Não, aí não. A Igreja admite a cremação, mas que essa cinza deva ser guardada com dignidade, num lugar digno. E, em geral, os fornos crematórios já têm lugar para conservar essas cinzas hoje. Até a nossa paróquia da Cancele, né? Tem um cinerário, né? Então, um local para guardar as cinzas, né? Então, bem interessante. Foi há pouco inaugurado. Excelente, excelente, maravilhoso. Quais as condições para um leigo se tornar um diácono permanente? Olha, em primeiro lugar, quem vai escolher o candidato ao diaconato é o pároco da paróquia, juntamente com o conselho de leigos. Ali se faz uma escolha na paróquia
para ver qual é o leigo que, segundo o critério do padre e do conselho de leigos da paróquia, esse irmão tem condições, tem vocações e ele aceita para fazer a escola preparatória. A escola preparatória não há necessidade do consentimento da mulher. Para a ordenação, deve haver o consentimento por escrito da esposa e dos filhos maiores, para que ele seja ordenado. Agora, que ele possa fazer a escola, e na escola fazer o discernimento, se é a vocação, não é a vocação de ser diácono, isso pode acontecer com a escolha do padre e da liderança da paróquia. O candidato até pode se apresentar para o padre e dizer, olha, eu gostaria de ser diácono. E o padre, então, vai fazer o discernimento com o conselho para ver se realmente tem ou não tem os sinais de vocação. Ótimo. Alguém levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Abra o áudio, pergunte, senão eu vou passar adiante. Ivanir Franzener. Maria Tavares levantou a mão, vai fazer pergunta? Senão eu vou para a próxima. A próxima pergunta engraçada, até porque alguns tempos atrás saiu na mídia até esse assunto. O que é o palio que o arcebispo recebe? É um carro? Qual o significado? Olha só, pena que eu não tenho o meu palio aqui para mostrar para vocês. Olha, a história do palio, é um distintivo que se dá unicamente aos arcebispos. Esse palio, ele é confeccionado pelas irmãs de Santa Inês, em Roma, que cuidam das ovelhas virgens e que as irmãs tosquiam e elas que fazem esse distintivo de lã de ovelhas virgens. Esses palhos, que significa o amor do pastor pelas ovelhas, que ele carrega ao redor do pescoço, não é? Esse palio, ele é colocado no túmulo de Pedro, e no dia de São Pedro e São Paulo, o Papa entrega para os arcebispos, impõe no pescoço do bispo para dizer o amor que ele deve ter às suas ovelhas. É um distintivo, não é? Por isso que é chamado de palio. Isso, não é o carro da Fiat. Não. Claro, é verdade. Próxima pergunta, Paróquia Nossa Senhora Consolata pergunta, questão sobre política dentro da igreja, opinião do bispo sobre divisões e ataque até ao Santo Padre, sobre comunismo e outras divisões. O que o senhor diz sobre esses assuntos? Olha, em primeiro lugar, o Código de Direito Canônico, é claro, já está que nenhum sacerdote pode pertencer a partido político. Os leigos podem participar de um partido político e, quando vão pleitear um cargo eletivo, devem afastar-se da atividade da igreja, para poder sentir-se livre e fazer o trabalho durante a campanha eleitoral em vista de um cargo eletivo, inclusive o afastamento da atividade da paróquia, para sentir-se mais livre e não criar divisão ou influenciar as pessoas da própria comunidade. Nesse sentido. Agora, hoje existe muitas interpretações, muitas linhas políticas, vários pensamentos, há uma pluralidade enorme de interpretações que nós precisamos pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento. Discernir as coisas hoje. A gente não pode acreditar em qualquer palavra.
seja de onde seja, da direita, da esquerda, de cima, de baixo, do lado, de qualquer lugar. A gente tem que não acreditar de cara numa notícia, num vídeo. É muito fake news hoje na internet. Também de ordem política, ou de religiosa, contra isso, contra aquilo, contra não sei o quê. Então, nós devemos ter o critério, em primeiro lugar, do discernimento. Analisar primeiro quem está falando, por que está falando, essa notícia é verdadeira, não é verdadeira, entende? Então, aparece, como apareceu nestes dias, um bispo, entre aspas. Ele não tinha as vestimentas de bispo e fez um longo discurso, né? Então, mas é um bispo, mas bispo de quê? Hoje não existe só bispo da Igreja Católica, também a Igreja Brasileira tem bispo, também a Universal tem bispo, mas então por isso que eu me refiro, muito discernimento, muito critério para acreditar numa notícia ou passar uma notícia para frente sem a gente saber da verdade. Senão a gente acaba sendo mentiroso também como o outro. Então, cuidado, muito cuidado em estar passando notícias, mandando para os amigos, para os grupos, que hoje existe muito grupo de família, de paróquia, mandando notícia falsa. Vamos saber primeiro da verdade para depois partilhar as coisas. E principalmente se tratando do Papa, né? Olhar sempre os canais oficiais da igreja, não as matérias que são postadas aqui e ali sem você verificar a fonte, né? Então, Claro. muitas frases do Papa são tiradas de contexto. É verdade, é verdade. Próxima pergunta da Cancele. Qual o procedimento correto quando uma hóstia consagrada cair no chão ou sobre algum lugar que não seja o corporal? O que fazer com ela quando as partículas que ficam no local? O que deve ser feito? Olha, se a partícula caiu no lugar limpo, ninguém pisou em cima, não sujou, não está contaminada, o ministro pode consumir essa partícula mesmo já tendo comungado. Tá? Se essa hóstia que caiu no chão, o chão estava sujo, essa hóstia deve ser depositada num copo com água, guardada num lugar seguro, até que essa hóstia se dissolva, que ela se torne líquida. E esse líquido será depositado num lugar aonde ninguém pisa. Num canteiro de flores, num vaso de flores, na raiz de uma árvore, enfim, num lugar de respeito onde ninguém vai pisar. As hóstias que caírem no chão, tiverem condições de consumo, o ministro ou o padre pode consumir na hora. Se não, deposita num copo, num vaso com água, e depois essa água é colocada num lugar de respeito. Próxima pergunta. Doar o corpo, né, para a universidade, um cadáver para estudos após a morte, é pecado? Tem autorização legal. Não existe pecado quando é usado um corpo para estudo para salvar outras pessoas. Essas pessoas estão sendo não usadas, mas estão sendo utilizadas para experiências a fim de devolver a vida. São pessoas que estão dando a vida para salvar vidas. Então, não existe pecado. Legalmente, deve haver uma autorização legal das autoridades competentes para o uso de corpos humanos para experiências. Isso é o aspecto legal. O aspecto moral e espiritual, aí fica com todo o respeito com que os cientistas vão trabalhar
este corpo humano em benefício da vida humana. Não existe pecado nisso, não. Certo. Próxima pergunta. Quanto ao diaconato, quais os sinais da vocação? Olha, meu irmão, vocação significa chamado. E para ter um chamado, se você foi chamado, tem que haver, em primeiro lugar, o despertar vocacional. Então, ele é despertar. Não, eu sinto que Deus me chama para essa missão. Aí eu vou fazer um processo de discernimento com o meu padre, o padre da minha paróquia, ou o padre encarregado do diaconato permanente da diocese. Eu vou fazer um discernimento, se eu tenho realmente sinais ou não. Porque ninguém pode se atribuir o direito de ter vocação. É como o rapaz que chega no seminário e diz assim, eu quero ser padre. Opa, calma, vamos ver. Vamos ver primeiro se você tem vocação. E o que é, então? Acolhe o seminarista, faz todo aquele processo de propedêutico, de acompanhamento pessoal, discernimento dos sinais de vocação, e a equipe formadora é que vai dizer, não, realmente o rapaz tem sinais visíveis de vocação. Tem vocação, não tem vocação. Então, ninguém pode se atribuir o direito de ser ou não ser diácono, de ser ou não ser padre. Depende da equipe formadora e do discernimento que deve ser feito ao redor dos sinais de vocação. Por exemplo, um dos sinais de vocação é que o cara esteja disposto a servir a qualquer hora, a qualquer momento. Que não está amarrado com outros compromissos, que só pode ser diácono no fim de semana. O diaconato não é ser sacristão qualificado ao lado do altar para servir o padre durante a missa. O diácono é um serviço da caridade. Mais do que serviço do altar, é serviço da caridade. Mais do que estar lá no altar, ocupando um lugar de destaque, é o homem do serviço. Por isso, o avental que ele recebe como diácono é o avental do serviço. É para servir, e de maneira especial, os órfãos, viúvos, os abandonados, os pobres. Esse é a vocação primeira do diaconato. É servir os que mais precisam na caridade do que simplesmente ser um sacristão qualificado para servir o altar. Ótimo. A paróquia Nossa Senhora Consolata, alguém levantou a mão, vai fazer a pergunta ao vivo? Pode perguntar. Sou eu, padre. Veio aqui para mim uma pergunta, é o Rodrigo. Quanto ao diaconato, aproveitando que Dom Anuar estava falando, é uma opção do bispo diocesano? Por que dioceses têm muitos diáconos e outras não têm nenhum? Isso é uma opção do bispo? Olha aí que está. O bispo é a última pessoa a ser consultada. Primeiro passo para a escolha. Por exemplo, eu ordenei na Arquidiocese de Maringá mais de 40 diáconos. Mas o candidato ele é apresentado pelo padre da paróquia e com aprovação do conselho. Ele vem fazer a escola. A escola é 4 anos de formação, com retiros, convivência, retiro só os diáconos, retiro com as esposas, retiros, encontro com as famílias do diaconato, porque aqui se trata da dupla sacramentalidade. Você vai estar vendo o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, porque você está no segundo grau da ordem sacerdotal. Então, todos esses 4 anos são 4 anos de formação e de discernimento que a equipe que está acompanhando deve chegar e dizer, no final dos 4 anos, você tem tudo para ser diácono. Você está preparado, você tem o carisma, você tem tudo para ser um servidor da igreja. E aí pronto. Então, depende, porque começa aqui, a Diocese de Toledo começou a escola diaconal este ano, que seria um ano de propedêutico, este ano 2023.
para no final do ano, o próprio candidato vai dizer, olha, eu quero continuar, eu sinto que essa é a minha vocação. O próprio candidato vai chegar e dizer assim, não, eu senti que não é para mim. Pronto. E tem aquele outro candidato que a equipe vai dizer para ele, ô meu irmão, você quer, mas você não tem condições. Está entendendo? Então, esse propedêutico é um ano, assim, fundamental para o discernimento. Então, começa-se a escola com 30, você vai terminar com 20, com 18, com 15. Mas desses 4 anos de formação, vai acontecendo também desistências, por N motivos, não é verdade? No final vai sobrar um pequeno grupo. Então, quando já está terminando um grupo, já se abre a escola para um segundo grupo. É uma corrente, é uma escola permanente de formação. Por isso, depende da opção do bispo diocesano em admitir o diaconato permanente, em querer o diaconato, o presbitério, os presbíteros da diocese também estão dispostos a apoiar e aceitam o diaconato, porque se tem 40 paróquias, só 20 quer diáconos e outra não quer, então a igreja está dividida, né? Deve haver um consenso que todos os padres estão de acordo com o bispo na escolha do diaconato permanente. Ótimo. O viúvo pode casar de novo? O diácono que ficar viúvo não pode casar mais, não. Aí as mulheres vão ficar contentes. É verdade. Não Dom pode Anuar, casar. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e 9 horas a gente retorna, mais meia hora de bate-papo aí com o senhor. Ok, meu irmão, aqui Na as volta suas daí ordens. o padre Leonor fará a pergunta lá, a primeira pergunta no retorno, já do intervalo, o padre Leonor, paróquia Nossa Senhora Consolata, já tem a vez para fazer a pergunta. Obrigado. Tem uma igreja cheia de gente aí. Isso, ótimo. 10 minutinhos de intervalo, 9 horas nós voltamos. Uma outra pergunta, a Letícia Ferreira coloca aqui, quais as diretrizes atuais sobre espaçamento de gestações e uso de contraceptivos? Opa, Padre Adênio, quer repetir a pergunta, por favor? Sim. Quais as diretrizes atuais sobre espaçamento de gestação e uso de contraceptivos? Olha, o que eu posso dizer? Eu não sou especialista para dar as orientações que talvez você queira. Primeiro, a igreja apoia, defende, promove os métodos naturais de controle da natalidade, os métodos naturais. E, consequentemente, os métodos artificiais, eles deverão ser usados de acordo com critérios, ou critérios médicos, ou por uma orientação médica, ou até mesmo hoje, a difusão dos métodos naturais é muito pequena e até mesmo a própria igreja não tem feito esse trabalho de divulgar os métodos de controle da natalidade de forma natural. Então, aqui se trata de uma escolha que o casal deve fazer para que o uso dos métodos de controle sejam de forma consciente e aceitos pela igreja. Por isso, o que nós apoiamos e defendemos, e que agora também eu não tenho condições de explicar esses métodos, na verdade, mas são hoje utilizados e aprovados pela igreja, são os métodos naturais de controle da natalidade. Certo. Próxima pergunta. No momento da consagração, quando o sacerdote diz, eis o mistério da fé, temos 3 opções de resposta. Em qual tempo litúrgico usamos cada uma delas ou pode ser usada elas alternadamente?
pode ser usado alternadamente, mas também depende da oração eucarística que está se rezando naquele dia. O que normalmente fazemos, e a maioria das vezes, nós usamos a oração eucarística número 2, que todo mundo sabe de cor, até o padre, né? Porque é a mais curta, então, por economia de tempo, não é verdade? E existe nos folhetos, principalmente no folheto dominical, sempre uma proposta de oração eucarística diferente. Então, a gente obedece a resposta de acordo com a oração eucarística daquele final de semana, não é? Não existe uma ordem, não, essa aqui é para o ano A, ano B, ano C, essa aqui, não, isso não existe. Obedece-se à oração eucarística que se reza de maneira especial nos finais de semana. Durante a semana, o padre pode fazer também outras opções para rezar outras orações eucarísticas de acordo com a sua comunidade. Próxima pergunta, da Paróquia Santo Inácio, a Luciana pergunta: qual a função do bispo na arquidiocese? E qual a diferença entre congregação religiosa e os diocesanos? Qual é a missão do bispo? Isso mesmo. Missão. Olha, a missão do bispo é ser pastor, não é? É aquele que caminha com as ovelhas, é aquele que vai na frente, é aquele que puxa o carro. E o bispo, ele trabalha necessariamente em comunhão com o presbitério, com o clero da sua diocese. Como não é tão fácil trabalhar com todos os padres tudo, existe o conselho presbiteral. Esse conselho presbiteral, existem normas de escolhas, que não vou falar agora, mas que o bispo pode formar o seu conselho presbiteral, que seria o senado do bispo. Porque o bispo também não decide sozinho. Ele tem o conselho de presbíteros, aonde ele vai buscar conselhos. E depois o bispo decide. Então, a missão do bispo é ser pastor, acompanhar o rebanho, dar a vida pelo rebanho, não trabalhar sozinho, não decidir sozinho, não viver sozinho, mas contar de maneira especial com o conselho presbiteral, contar com o presbitério, com todos os padres, para fazer uma caminhada de comunhão e participação. Como diz o Concílio Vaticano II, que para nós é a orientação da Igreja hoje, caminhar juntos e com o Papa Francisco numa caminhada sinodal. Isso que é o grande desejo, que o bispo, também o bispo, não pode decidir sozinho. Ele tem autoridade de decisão, ele pode decidir, mas para fazer uma caminhada sinodal, ele deve consultar, se aconselhar com o próprio Conselho de Presbíteros e os vários conselhos de economia, conselho de pastoral que existem em cada diocese. Pronto. Vamos adiante, Dona Honor, Padre Adriano precisou dar uma saidinha. Como Pronto. o leigo pode colaborar de fato com a igreja em saída? Uma pergunta da Capela Nossa Senhora de Fátima. Olha, primeiro, o leigo não pode ser simplesmente um sacristão. Não pode ser simplesmente um fazedor de coisas. Chama o leigo quando precisa trabalhar, não é? Então, os leigos, eles devem participar nas 3 instâncias de decisão. Tá certo? Então, ele deve ajudar a decidir, participar nas decisões, levar para frente as decisões que foram assumidas no conselho paroquial, no conselho de pastoral, no conselho da paróquia, e executar. Decidir, participar, decidir e executar. Então, o leigo não pode ser chamado só para executar. Vamos chamar o leigo para preparar a festa do padroeiro, depois tchau e benção. Não, o leigo não é um fazedor de coisa.
O leigo tem que ajudar para participar também nas decisões, ele tem que ajudar a decidir. E aí sim, não, eu ajudei a decidir, eu assumo agora porque nós decidimos fazer isso, então vamos fazer. Nós, nunca o eu. Aquilo que eu repetia no começo, né? Eu decido, eu faço, eu quero, aqui é assim. Esse tipo de gente já não pode mais existir na igreja do Papa Francisco, não. Tá certo? Decidir juntos e trabalhar junto e carregar junto o fardo. E não deixar só para um sozinho carregar tudo. Muito bem. Próximo aqui, o Paulo de Tarso pergunta: pessoas impedidas de comungar, divorciadas, podem proclamar a palavra durante a Santa Missa? Olha, é uma decisão também que depende muito não só do padre, mas também do conselho, a equipe de liturgia. É um cara separado, ele é desquitado, mas é um cara de testemunho, é um cara exemplar, ele é um modelo, e ninguém pode falar nada dele, ele não é mulherengo, não fica pulando o muro, né, sei lá o quê, cria escândalo. Ele é trapaceiro, não cumpre as coisas, Então, não tem como. Mas ele é separado, é desquitado, mas é um cara 10, está ali, pronto a tudo, participa, ninguém pode falar nada dele. Por que ele não pode proclamar uma palavra na missa? Por que não pode fazer uma leitura, uma prece, né? Eu conheço vários leigos que, inclusive, fazem parte das equipes de acolhida, que estão na porta das igrejas, que estão ali ajudando, que arrumam, que tal, Então, não dá simplesmente para descartar o pobre irmão porque o casamento não deu certo. Pelo contrário, a igreja em saída deve ser uma igreja acolhedora de todos, porque a igreja é feita de pecadores, não de santos. E só vai para a igreja quem é pecador. Muito bem. Paróquia São José Operário pergunta assim, Dom Anuar: o que é a teologia da libertação e quais as suas consequências? Então, meu irmão, essa aí é uma faca de dois legumes, não é? Hoje, principalmente, né? Hoje, principalmente, se fala e tem muito medo como se fosse uma coisa do demônio, não é? Não é coisa do demônio, verdade? É uma leitura, teologia da libertação, é uma leitura do Evangelho na perspectiva da opção preferencial pelos pobres. E essa opção preferencial pelos pobres aconteceu no documento de Puebla, que é a terceira conferência do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu em... Oi? Desculpa interferir, só para dar boa noite, que eu estou entrando agora, me caiu umas vezes, aí foi difícil de entrar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo. Então, a teologia da libertação, ela nasceu a partir de 1979, antes ainda, logo depois do Concílio Vaticano II, a partir de Puebla, quando os bispos da América Latina, nas conferências de Puebla, fizeram a opção preferencial pelos pobres. Porque hoje falar de pobre na igreja é comunista. Falar de pobre, não pode mais falar de pobre, né? Porque você é taxado da teologia da libertação, porque a opção é o comunismo. Não, não é por aí. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Nós temos que ter, de novo, discernimento. A igreja fez uma opção preferencial, não exclusiva, pelos pobres. E a teologia da libertação é uma leitura do Evangelho a partir do pobre, a partir dos últimos, a partir dos excluídos. Então, é ler o Evangelho nessa perspectiva, é interpretar a proposta de Jesus
que ele veio exatamente para os pobres, para os excluídos, para os últimos. Vamos ver a prática de Jesus. O que é a prática de Jesus? Ele foi comer com os publicanos, com os pecadores, ele foi na casa de Zaqueu, Zaqueu se converteu. Jesus também foi ao encontro dos poderosos da época, não é verdade? Jesus não excluiu ninguém. Por isso, a opção preferencial pelos pobres, preferencial, não excludente, porque tem muito pobre cheio de dinheiro. Os mais pobres hoje são os que mais têm dinheiro. Então, hoje nós precisamos não ter medo da teologia da libertação, primeiro porque a teologia da libertação também hoje ela perdeu muito da sua força, da sua garra, mas, resumidamente, para dar uma resposta hoje à noite, a teologia da libertação é a leitura do Evangelho na perspectiva do pobre. Segundo o documento de Puebla da Conferência dos Bispos da América Latina, em 1979, onde a Igreja fez a opção preferencial pelos pobres, não excludente. Aí nasceu a teologia da libertação. Bem explicado. Paróquia Nossa Senhora Consolata, agora veio por escrito a pergunta do Padre Leonor. Pergunta: há tantos ataques à fé, à moral e costumes, ao sacramento e liturgia da Igreja e a gente vê poucos padres e pouquíssimos bispos se manifestam pela fé da Igreja Católica. Esse silêncio aos ataques da Igreja Católica, por que tanta omissão? Olha, nós começamos falando hoje de uma primeira pergunta que o Padre Adriano fez sobre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, nós temos quem nos representa hoje, que é a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eles foram escolhidos para ser a voz da Igreja no Brasil. Se a presidência dos bispos do Brasil não fala, tem razão por que não estão falando. Porque se cada ataque, desculpe a minha palavra, se cada bobagem que falam por aí, a Igreja tem que estar falando, tem que estar atacando, vai faltar tempo para outras coisas. Porque é muita bobagem falando por aí, é muito fake news, é muita mentira, é muita ideologia que vem através dos meios de comunicação e que certos assuntos não vale a pena tocar. Então, por exemplo, a Igreja já se pronunciou sobre o aborto. Já saiu, já falou, já saiu documento, já saiu nota escrita, a CNBB já falou sobre isso. Mas nós não lemos os documentos da Igreja. A gente só escuta o WhatsApp, né? A gente só vai atrás da internet, entende? Então, nós precisamos acompanhar o que a Igreja está escrevendo, ler os documentos da Igreja do Brasil. Quantas e quantas vezes já se foi pronunciado com respeito à defesa da vida, contra o aborto. Não precisa estar toda hora no microfone falando a mesma coisa, porque daí enche a paciência também, né? Você está sempre dando a cara para bater. Também não, né? A Igreja não precisa estar fazendo isso. A Igreja tem um caminho, tem uma verdade, anuncia a verdade, defende a verdade, mas não precisa estar na mídia todo dia, não. Não precisa estar na frente dos microfones todos os dias também, não. Por isso, é um critério de falar na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa, para não perder o poder da palavra. Esse é o grande perigo, porque quem fala demais, ninguém escuta. Paróquia Nossa Senhora das Graças, o que a Igreja diz sobre a adoção de crianças, inseminação artificial e fertilização in vitro?
Oh, meu Deus, esse é um espinho. Essa pergunta é um espinho, merece uma aula inteira para falar destas coisas, não é? Então, a adoção, a igreja apoia, defende os casais que não podem ter filhos, ou que querem ter um amor especial para tantas crianças que hoje estão abandonadas, são órfãos. Louvado seja Deus ao casal que tenha coragem de adotar, da adoção. É um gesto de caridade, é um gesto de amor fantástico, sobrenatural. É amar, dar amor a tantas crianças que foram criadas na violência, nas sarjetas da vida. Louvado seja Deus, o casal que tem coragem hoje de adotar uma criança. Aos métodos, esses métodos todos, a igreja tem uma orientação completamente diferente daquilo que está sendo feito hoje. Não? Se você vai guardar os óvulos fecundados, a essa fecundação in vitro, o que eu posso dizer hoje à noite rapidamente? Você deverá usar, querendo ou não, todos os óvulos fecundados que você tem congelado nos laboratórios. Não pode simplesmente deixar no laboratório e jogar fora, porque, segundo a norma da igreja, no momento que há junção do espermatozoide com o óvulo, já existe vida humana. Aquele óvulo fecundado, congelado no laboratório, é vida humana. Ah, mas eu não quero mais fazer a experiência que eu já tenho filho que chega ou não deu certo o primeiro, o segundo. Não tem desculpa. Você deverá usar esses óvulos fecundados porque é vida humana. Se vem, deu certo, não deu certo, foi aborto natural, tudo bem, louvado seja Deus, Deus não vai te castigar, mas não pode deixar simplesmente nos laboratórios com medo de assumir mais uma vida humana. Isso que eu posso dizer hoje. Vamos adiante. Da Cancele. Pode ser realizada, Dom Anuar, uma exposição do Santíssimo a um grupo específico, por exemplo, um grupo político? No momento de adoração, dá a entender? Olha, se ali existe fé, se ali tem amor à Eucaristia, se este grupo político realmente é um grupo cristão, acredita na Eucaristia, quer fazer uma adoração digna, sei lá, de adoração, de silêncio, um grupo que realmente tenha fé na Eucaristia, independentemente das ideologias, pode fazer. Agora, para fazer simplesmente por tradição, fazer a adoração ao Santíssimo simplesmente porque não sabemos o que fazer hoje à noite, então vamos inventar uma coisa diferente? Não, não é por aí. O gesto deve nascer da fé na Eucaristia. Pela fé na Eucaristia, vamos fazer adoração, independentemente do que nós pensamos e cremos em política ou em ideologias, ou da esquerda ou da direita. Independentemente disso, nós queremos adorar. Pronto, beleza, bola para frente. Vamos adorar. Paróquia Nossa Senhora das Graças. Casais que vivem juntos e comungam, porém não são casados na igreja, qual a atitude que devemos tomar sem afastar os mesmos? Então, meu irmão, isso também é uma outra situação delicada da igreja hoje, que são os casais que vivem, assim falado, ajuntados, não são casados, vivem juntados, participam da comunidade, da igreja, e se aproximam da Eucaristia. Primeiro,
Se eles vêm na fila da comunhão, o padre ou o ministro não pode negar a Eucaristia. Tá certo? Segundo passo, deverá haver uma conversa particular com eles. A liderança que sabe, que conhece, né, deve promover o encontro desse casal, dessa pessoa, com o padre da paróquia, para uma conversa, para ver quais são as razões por que eles estão comungando, independentemente que estão juntos, estão comungando por quê? Fazer esse discernimento junto, não simplesmente chamar e dizer assim, não pode, é pecado, vão para o inferno. Não, não é por aí. Tem que chamar, saber quais são as razões, qual é a fé que esse casal tem na Eucaristia, ver, conhecer a vida deles. Afinal, na comunidade, é um casal exemplar, é um casal gente boa, vivem juntos e tal, mas são pessoas que têm testemunho de vida em todos os sentidos. Então, o padre pode orientar de uma forma diferente, de uma maneira diferente, não? Mas nasce tudo do diálogo, tem que acolher esse casal, e não simplesmente tomar a liberdade, qualquer um leigo da comunidade chegar e dizer, escuta, vocês estão em pecado, comungaram, vocês vivem juntos, vocês estão condenados no fogo do inferno. Oh, aí não dá. Onde é que está a igreja em saída? A igreja acolhedora, a igreja é mãe. Qual é a mãe que abandona o filho porque errou? Qual é a mãe que manda o filho para o inferno porque está numa vida matrimonial errada? Ou porque entrou numa desgraça da vida, na droga ou não sei o quê? Entende? Então, nesse sentido, a nossa atitude é sempre de acolher, dialogar, conversar e orientar a pessoa para um caminho e não fechar as portas. Pelo contrário, abrir as portas. Que porta fechada já tem um monte. Se é para fechar mais uma, para quê? Vamos adiante. Capela Nossa Senhora de Fátima. O que a igreja, principalmente os bispos, falam sobre a ideologia de gênero? Olha, esse aqui é um campo enorme, o Papa tem falado sobre isso também. Olha, nós temos que defender, custe o que custar, que Deus criou homem e mulher. Sexo masculino, sexo feminino. Não existe neutro. E agora envolvendo crianças, inclusive, nessas manifestações aí de LGBT, essas coisas nada toda, que têm o direito de se manifestar, se manifestam pedindo respeito, mas são os primeiros a desrespeitar o outro. Falta de respeito com as crianças, não é verdade? Então, a ideologia de gênero é uma maneira de querer nivelar os desejos, as vontades pessoais de cada um, negando a natureza humana. Como é que pode uma criança escolher na escola se vai no banheiro masculino ou feminino? Vai ter banheiro igual para todo mundo agora, nas escolas. Né? Como isso? Por quê? Quem é o dono da verdade nessas alturas que queira nivelar todas as crianças? Por isso tem famílias que estão formando a escola em casa, né? Os pais são os professores, porque não dá mais para mandar para a escola, né? Então, nesse sentido, nós temos que seguir as orientações que Deus criou homem e mulher, sexo masculino, sexo feminino. As outras pessoas que tenham outras tendências terão que ter outro tipo de comportamento, outro tipo de orientação, e não querer fazer com que todo mundo agora tem que viver conforme eles. Tem que viver segundo a tua natureza. A natureza com que Deus te fez. Depois, se tem a tendência a isso, se tem tendência A, tendência B,
Então, vamos acompanhar, vamos dar apoio, vamos respeitar também as opções pessoais, mas não querer agora nivelar todo mundo, não é? Inclusive com manuais de instrução para que todo mundo se adeque a esse tipo de gênero, que não gênero neutro, né? Então, já não pode falar mais todas ou todos, agora é todes. Então, o que é todes? Que português é esse? Que língua portuguesa é essa? Quem que inventou isso, né? Todes. Né? Então, são exageros de uma sociedade moderna que quer satisfazer todo mundo e respeitar todo mundo de forma desrespeitosa. Porque o maior desrespeito é querer nivelar todo mundo no mesmo tamanho. Vamos adiante. Liturgia da Cancele, mais uma pergunta. Após receber a Eucaristia, há necessidade de se ajoelhar ou pode permanecer em pé? De fato, essa pergunta apareceu antes também. Nesse sentido, a orientação normal, geral da igreja é você receber de pé, com as mãos, fazendo das suas mãos um altar. Então, ele diz aqui, após receber, após comungar, Dom, se a pessoa deve se ajoelhar ou permanecer em pé. Após ele comungar. É uma atitude que vai depender de cada um. Você quer comungar, ajoelhar e ali fazer atuação de graça no silêncio, ajoelhado, beleza, meu irmão, faça, ajoelha. Quer ficar de pé, não tem como ajoelhar, está com artrose, né? Reza de pé. Porque Jesus Eucarístico é Jesus Eucarístico de pé e ajoelhado é o mesmo Jesus. A atitude de adoração, a atitude de ação de graças depende de você. Não depende se está de pé ou ajoelhado. Pode estar sentado. Senta, reza em silêncio. Jesus Eucarístico, naquele momento você é o sacrário vivo. E aí, nosso momento de ação de graças das nossas igrejas é muito curto. Mal a pena se comungou, já vem a oração, a bênção final. Vamos em paz que o Senhor vos acompanhe. Não deu tempo nem curtir a presença de Jesus, não é verdade? Devia ter um espaço maior, de silêncio, onde cada um pudesse realmente fazer a sua ação de graças naquele momento. As nossas missas, em geral, têm pouco silêncio. É muito barulho, muita coisa, e a gente acaba atropelando os momentos mais importantes da Santa Missa. Quase concluindo no horário, né? Se tiver mais alguma pergunta, coloquem. A Evelyn pergunta aqui, quais são os desafios da igreja nos dias de hoje? Minha irmã, são muitos. Muitos. O primeiro grande desafio que deste mundo de Deus hoje a nível universal da Igreja Católica, o grande desafio é a aceitação da autoridade constituída por Deus do Papa Francisco. Há um desafio enorme. Gente que não respeita mais o Papa, que não aceita o Papa Francisco. E se você é cristão católico, o teu Papa é Francisco. E se você não aceita o Papa Francisco, você não é católico. Você pode ser católico, mas não católico apostólico romano, não é? Então, esse é o grande desafio. Questiona-se a autoridade, critica-se o Papa como se estivesse criticando qualquer pessoa sem nenhum conhecimento profundo da verdade. A autoridade do Papa, como também hoje a autoridade fala e nós não escutamos, até mesmo dos bispos. Os bispos estão perdendo o poder da fala. O bispo falou, tá, tanto faz. O bispo pediu, mas para quê? Para quê? Não, o bispo está errado, né? Então, hoje há uma crise de autoridade muito grande. Esse é o grande desafio. A aceitação da autoridade constituída e a nossa capacidade de escuta da voz de Deus
através da voz dos nossos pastores. E aí cada um fica interpretando do seu jeito e querendo uma igreja do seu jeito. Eu quero uma igreja assim. Eu quero uma igreja de costa para o povo. Eu quero uma igreja que era do Concílio de Trento. Eu não aceito a igreja do Concílio Vaticano II. Eu não aceito a igreja do Papa Francisco. Eu quero que volte o Bento XVI, que ressuscite o Bento XVI. Esse é o Papa verdadeiro. Né? Não existe isso, minha irmã. Então, esse é o nosso grande desafio hoje. A crise de autoridade dentro da nossa própria igreja. Que cada um quer criar uma igreja segundo a sua própria vontade, sua própria interpretação, acusando e dizendo que eles têm a verdade e que o outro não tem. Uma igreja, posso estar errado, desculpe se eu vou escandalizar vocês, espero que não. O grande desafio, nós estamos vivendo numa igreja dividida. Uma igreja dividida. Por isso que o Papa Francisco convocou o sínodo para uma caminhada de comunhão e participação de unidade. Não a divisão, mas sim que todos sejam um para que o mundo creia. A unidade entre nós cristãos católicos. E aí vamos falar em ecumenismo com as outras religiões. Vamos trabalhar a unidade entre nós. O respeito e amor à nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, que hoje é conduzida por pastores, que têm os seus limites ou não têm limites, mas são os pastores escolhidos por Deus para conduzir a igreja hoje, neste tempo, nessa época de grandes desafios. Por isso, amar a igreja, amar o nosso Papa, amar os nossos bispos, porque assim como diz Santa Catarina, eu prefiro errar com a igreja do que querer acertar sozinho. Eu prefiro caminhar com a igreja do que querer caminhar sozinho. Seja o que seja, mas é a minha igreja. E ter orgulho de dizer, eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana, eu pertenço à minha comunidade, ali eu vou alimentar a minha vida, ali eu vou alimentar a minha fé, ali eu vou buscar razão para o meu caminhar, é na igreja, é na comunidade. Também naquela igreja que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, vai chamar da igreja doméstica, que é a nossa casa, a nossa família, ali mora Deus. Que a nossa casa seja realmente esta morada de Deus, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Esse é o nosso grande desafio. Amar a igreja e dar a vida pela igreja, defender a igreja como a igreja sinal visível de salvação. A igreja é sinal visível, a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas a igreja é instrumento, sinal de salvação. Porque ninguém se salva sozinho e ninguém se condena sozinho. Somos o povo de Deus a caminho da eternidade, tendo Cristo como a pedra fundamental desta igreja, que depois ele entregou nas mãos dos apóstolos e hoje nas nossas mãos de cada um de nós, também de vocês, ministros de Eucaristia, que tenham testemunhos vivos de Jesus Eucarístico, não só distribuir a Eucaristia, mas ser a Eucaristia todos os dias. Em casa e na comunidade, nós vamos fazer um mundo novo, um mundo diferente, porque Jesus é Ele a razão do nosso viver. Amém? Muito bem, Dom. Bonitas, profundas palavras. Acredito que tocou no coração de cada um de nós essas palavras por esse amor verdadeiro à igreja. Da maneira que o senhor falava, me fez lembrar Dom Mauro. Na oração eucarística, Dom Mauro falava muito para nós, nas formações dos ministros, que nós temos que estar em comunhão com o Papa, em comunhão com o bispo, em comunhão
com os ministros ordenados. Se nós não estamos em comunhão com eles, nós não estamos em comunhão com a nossa igreja. Me fez lembrar muito bem Dom Mauro agora. Verdade, verdade, meu irmão. É a comunhão que vai nos salvar, a unidade entre nós, que vamos mostrar ao mundo que vale a pena. Vejam só como eles se amam. O mundo precisa ver em nós testemunho de amor. Aqui, acho que a última pergunta que pede, a Marina pergunta, por que somente alguns padres usam batina? É outra escolha muito pessoal. Não existe norma na igreja que diga que os padres devam usar batina. É mais um gosto pessoal. Tem padre usando batina, tem padre usando aquele chapéuzinho preto na cabeça, tem padre usando um outro chapéu com pompom preto, não é? Isso é tudo coisa do antigamente, não é? Do passado. Então, quer resgatar sinais do passado para dar resposta aos problemas do presente. Será que o padre de batina vai convencer melhor os cristãos para seguir Jesus Cristo? Ou ele coloca a batina para desfilar e chamar atenção sobre si mesmo? Para quê? Por que a gente deve perguntar? Por que a batina? Uma coisa é porque os paramentos da missa têm um significado, que ali eu estou me preparando para celebrar o maior sacrifício da nossa igreja, que é a Santa Missa. Então, vestes especiais, roupas especiais, nada de estar andando com roupa agora cheia de brilhante, de pompons, de não sei o quê, essa coisa toda. Hoje há uma corrida para paramentos diferentes e modernos, e quanto mais chamativos, melhor, não é? Ninguém pode chamar atenção sobre si mesmo, tem que chamar atenção para Jesus que está no altar, não sobre o padre. O padre é o ministro do altar, é o representante de Cristo, não é o Cristo, ele não pode chamar atenção sobre si mesmo. Então, esses detalhes, essas indumentárias que o padre usa na igreja e na missa, a gente deve falar, mas para que isso? Ajuda o povo a rezar melhor? O povo vai ser mais cristão vendo o padre de batina? Uma outra pergunta que eu faço aqui. Não sei se tem padres aí me ouvindo, além de vocês que estão no encontro. Né? Eu uso a batina dentro da igreja para rezar a missa. Termina a missa, eu estou de tênis, de jeans, de camiseta de grife, camisa de grife, e estou passeando no shopping da cidade. Para quê? Se você usa a batina dentro da missa, dentro da igreja, pois vai no shopping, vai no cinema, vai na churrascaria, vai onde você vai de batina. Seja coerente. Eu estou falando isso, porque quem sabe você não precisaria escutar isso, não? Mas quem perguntou agora aguenta a resposta. Né? Eu estou falando o que eu penso. Porque isso eu também dizia para os padres em Maringá. Padres, pode usar batina, mas use a batina na igreja e fora da igreja. Seja coerente, seja a tua roupa, não roupa de grife, para estar desfilando com roupa da moda por aí. Vai em todos os lugares de batina. Muito bem. Aqui tem mais duas perguntas ainda. E sobre os cantos de nossa liturgia atual, o bispo teria alguma recomendação? Sobre os cantos? Olha, existe, a CNBB tem feito esse trabalho de oferecer as missas para os tempos, tempo comum, tempo da Páscoa, tempo do Natal, oferece essas missas, né? Mas existe uma variedade tão grande hoje de cantores, de músicos e de gente que tem o carisma fazendo músicas, né? Então, o que se pede hoje é que se faça uma distinção entre música litúrgica e música de encontro.
música de animação. Tem que fazer essa distinção aí. Então, a equipe de liturgia de cada paróquia é que deve fazer esse discernimento. O que é música litúrgica e o que é música de encontros, de animação, que não cabe dentro da missa. Vamos lá agora. Tem um tempinho para mais duas ainda, Dom? Tem mais duas aqui. Nós, como ministros da Eucaristia, ministros extraordinários, ministro da Eucaristia é o padre, né? Devemos confessar a cada quanto tempo? A igreja pede confessar-se ao menos uma vez por ano. Mandamento da lei da igreja. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Aí vai depender da necessidade que cada um vai sentir. Se tem algum pecadinho que tem que ser lavado antes, pois então procura o padre antes. Você deseja e quer confessar-se uma vez por mês, vê se você encontra espaço para isso, né? Mas se nós vamos seguir os mandamentos da lei da igreja, é a confissão uma vez por ano. Muito bem. E a Dani Yara pergunta, o que seria um padre postulador? Postulador. Existe, essa é uma figura que se cria, é uma figura momentânea. Tem um candidato na diocese de Cascavel, um irmão, uma irmã, um fulano, uma freira, um padre, um leigo, que morreu com fama de santidade. Todo mundo está falando que aquele cara é santo. Então, começa a oração, e aí começa a aparecer isso, aparecer milagre, Aí o bispo reúne o conselho e diz assim, olha, vamos estudar esse caso aí. Está todo mundo falando que esse fulano, essa fulana aí, está fazendo milagre, está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o bispo chama um padre e dá este título. Você vai ser o postulador da causa do fulano de tal para ser estudada, encaminhada, mandar para Roma, para ver se realmente o cara é santo ou é invenção do povo. Então, postulador é aquele que cuida de um processo de alguém que poderá ter fama de santidade. Muito bem, Dom Anuar. Muito bem. Acredito que aqui as perguntas no chat aqui encerraram. Acredito que fizemos todas elas. São 21h45. Passamos até 15 minutos do horário que o padre Adriano nos falou. Né? Tem gente cochilando aí no banco. É. Tá frio, né? Tá difícil dormir, as mãos gelam, né? Tá bom, tá bom. Mas, Dom, gostaria, sim, em nome da coordenação arquidiocesana, da Arquidiocese de Cascavel, eu, Rodrigo, né, junto com o padre Adriano, gostaria de agradecer ao senhor por esse bate-papo, por essa mensagem que nos passou muitas vezes, pelas respostas, independente se às vezes uma resposta um pouco mais firme, mais dura, mas é assim que devemos estar abertos os ouvidos para ouvir, atentos ao que a nossa igreja pede, aquilo que o Papa pede, principalmente. Em nome da coordenação, gostaria de agradecer muito ao senhor, né, por esse tempo disponibilizado para nós, né, por muitas dúvidas que ainda temos, né? Obrigado, muitas dúvidas viu? que muitos ministros têm. Então, e pedir que Deus abençoe a saúde do senhor, a missão do senhor, mesmo como emérito, mas a vida continua, né? Continua. Amém. Aí. Obrigado, Jaqueline. Acompanho o senhor. Obrigado, Verônica. Tem alguém batendo palma aí, ó. O Edson Ferreira, tem bastante gente. Rosângela, Cleusa, Rosângela, Rosemary. Obrigado, viu? Obrigado, que Deus abençoe. Vamos pedir uma bênção para todos vocês? Obrigado, Luísa. Isso, gostaria que o senhor nos desse a bênção final. Tá bem, obrigado a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção Ele está no meio de nós. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da Arquidiocese de Cascavel, dando paz, vida e saúde de maneira especial ao arcebispo Dom Adelar. Que Deus o dê esta graça e da recuperação plena da saúde. E a todos vocês a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Obrigado. Mais uma vez, Dom, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Luiz. Obrigado, Daniela. Obrigado, Dani. Dani, Vandilene, Bernadette. Tá bom, obrigado. Silvio, Silvia. Obrigado. Obrigado. O pessoal tá todo mundo batendo palmas aí. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Dom. Um recadinho rápido aos coordenadores paroquiais sobre as eleições para os coordenadores do decanato. Eu espero que amanhã tenha reunião no Decanato Centro, na Paróquia Santo Antônio. Estaremos lá junto com Dom Donizete e vamos ver se escolhemos já, se não tiver escolhido ainda, né, para apresentar, vamos escolher esse coordenador. Depois temos reunião no Decanato de Guaraniaçu, na semana que vem nos outros decanatos. Vamos juntos para a gente formar essa coordenação arquidiocesana, para nós trabalharmos juntos nesse caminho sinodal, para que também possamos, nesse nosso ministério, ter essa equipe arquidiocesana para pensarmos juntos numa melhor maneira de conduzir essa missão. Amém? Então, contamos com a compreensão e a participação de todas as paróquias para juntos escolher esse coordenador do decanato. Então, assim encerramos, né? Obrigado a cada um que participou. Para aqueles que não puderam assistir, depois vai ser disponibilizado o link para assistirem conforme o tempo de cada paróquia. Amém?